espero que estejam tudo bem e quero primeiro agradecer o convite da comissão, da organização do evento da Academia Nacional de Medicina para falar com vocês um pouco sobre atendimento à vítima de violência sexual. Eu não tenho interesse financeiro na divulgação do conteúdo dessa apresentação. Falar de violência contra a mulher, nós não podemos esquecer da Lei Maria da Penha, né, em 1996, e a violência sexual é uma das 5 violências que constam na Lei Maria da Penha, que consta, além da violência sexual, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência moral. Nós vamos falar apenas sobre a violência sexual. Existe uma lei que obriga, que determina que todos os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento imediato, emergencial, integral e multidisciplinar, a Lei 12.845, de 2013. Quando falamos de violência sexual, leva logo ao que tem escrito sobre isso no Código Penal. E o Código Penal trata a violência sexual com o nome de estupro. Então, muitas pessoas não sabem o que é estupro, né? Então, o estupro, desde a mudança da lei em 2009, a Lei 12.015, que é definido como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que ele pratique outro ato libidinoso. Existe também a definição de estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, ou alguém por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. É muito triste saber, né, que a grande maioria, quase 75% dos casos no Brasil de violência, de estupro, acontecem com menores de 18 anos. Esse é um tema muito debatido na Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, com várias publicações nas nossas revistas. E esses estudos mostram que 70% dos casos a vítima conhece o agressor, é uma pessoa conhecida. E 80% das vítimas de estupro, como já foi dito, são crianças e adolescentes. É importante lembrar que, no Brasil, em torno de 20 mil meninas de menos de 14 anos, que seria estupro de vulnerável, dão à luz todos os anos. E em torno de 400 mil nascimentos no Brasil são de mães entre 15 e 19 anos, totalizando em torno de 21% das gestantes são adolescentes. Na assistência à violência, é necessário a rede integrada de tipos de atenção, como o serviço de HIV/AIDS, o serviço de atenção à vítima de violências, né? A Delegacia da Mulher, os conselhos tutelares, os CREAS, IML, Ministério Público, Casa de Abrigo, né? E outros serviços. Existem vários manuais, né, produzidos nos últimos anos do Ministério da Saúde, com colaboração da FEBRASGO, sobre o tema, e regulamentações e notas técnicas de como conduzir o atendimento mais adequado às mulheres vítimas de violência. Bom, primeiro, a gente vai falar, né, sobre o trauma psicológico, né? Aí pode falar um pouco do trauma psicológico, mas o nosso foco vai ser a gravidez. A gente não vai falar praticamente, também vamos falar, mas não é o foco da gente, e vai falar também um pouco sobre a prevenção das infecções do trato, infecções sexuais transmissíveis, né? E da prevenção da gravidez na assistência à mulher vítima de violência. O trauma psicológico é bem sabido. A mulher vítima de violência sexual é acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo e cuidado e respeito no atendimento e na escuta ofertada no serviço de saúde e em toda a rede. O decreto de 7.958, de 2013, afirma que é preciso, durante o atendimento, observar os princípios do respeito à dignidade da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade. O Código de Ética Médica veda do médico tratar o ser humano de sensibilidade ou consideração, de respeitar a sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou qualquer pretexto. O trauma psicológico faz com que as mulheres que sofram abuso, né, esse trauma psicológico, as mulheres que são vítimas de abuso, adoecem mais e têm comportamentos não saudáveis, como tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilícitas e sedentarismo. Maior risco de desenvolver depressão, suicídio, dor crônica e outros transtornos psicossomáticos. Como acolher uma vítima de violência sexual, né, de vítima de violência?
Primeiro, é compromisso nosso a responsabilidade de todos os profissionais. Deve oferecer um espaço reservado e confortável, adquirir um clima de confiança, né, nessa assistência, demonstrar respeito, não assumir postura de policial ou detetive, não discriminar, não relacionar seus valores éticos e morais ao da vítima e não responsabilizar, culpabilizar a vítima ou seu responsável. A decisão da mulher sempre será respeitada. A mulher, o serviço de saúde não substitui as funções e atribuições da segurança pública como medicina legal, posto que atua de forma complementar e integrada. Isso está na norma técnica de 2015 do Ministério da Saúde. E a prevenção das infecções, trato urinário e gravidez. Bom, esse é um fluxograma, né, resumido, da mulher que dá entrada no serviço com violência sexual. Se essa violência tem menos de 72 horas, é mandatório a ser atendido no serviço de emergência e a gente fazer as ações medicamentosas para evitar uma gravidez de anticoncepção, né? E a profilaxia das infecções sexuais transmissíveis e HIV, certo? E também dar uma olhada nos traumatismos, dos traumatismos físicos, que muitas vezes há presente quando há violência sexual. O acompanhamento é interdisciplinar, certo? Quando há mais de 72 horas, esse atendimento, né, mais de 72 horas, fica prejudicado, porque você não vai mais prevenir, né, não vai ter uma ação efetiva da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, mas tem ação ainda até o 5º dia a você tentar evitar a gravidez. Claro que a prevenção da gravidez com a pílula de emergência é mais efetiva até o 3º dia, mas até o 5º dia você deve ainda prescrever, fazer uso, embora a efetividade seja menor, mas existe um resultado positivo ainda se você fizer até o 5º dia. E se passou disso e ela já está grávida, né, se há uma gravidez, ela deve ser encaminhada e deve ser oferecido o abortamento previsto em lei. Bom, aí é um fluxograma do serviço onde eu trabalho, eu sou gestor, né, que a gente vê desde o treinamento de vários autores que dão essa cadeia de atenção. As pessoas têm que ser treinadas para atender uma mulher vítima de violência, desde a recepção, da classificação de risco, trabalhar em conjunto, o serviço social é fundamental, a avaliação psicológica, a avaliação médica e a da enfermagem. Eu vou passar bem rapidamente, né? Esse slide não é intenção nossa em detalhes, mas quando o atendimento é até 72 horas, devemos fazer a profilaxia das infecções sexuais transmissíveis não virais, sífilis, gonococo, clamídia e tricomonas. Em relação ao HIV, nós temos a primeira opção com tenofovir, né, lamivudina, certo? E a gente pode usar o DTG e essas duas drogas associadas, DTG ou retalgravir. Também a prevenção da hepatite B, né, com vacina no atendimento imediato, depois repete a segunda dose com 1 mês e a terceira dose com 6 meses. É importante lembrar sempre, nesse atendimento imediato, da importância da imunoglobulina humana anti-hepatite B, dose única. E também oferecer a vacina HPV, principalmente, né, nos adolescentes. Né? Então, nos adolescentes é fundamental o oferecimento da vacina. Mas também lembrando que deve ser oferecido pelo menos até a idade de 26 anos. E a contracepção de emergência, que eu já falei, não é? A gente é bastante eficaz até 72 horas, né? Mas pode ser feita até o 5º dia, não há contraindicação, não há relato de malformações fetais se ocorrer falha, sem risco de gravidez ectópica e também sem efeitos secundários severos. E lembrar sempre que a anticoncepção não é abortiva. Essa anticoncepção de emergência, a contracepção de emergência, hoje a gente utiliza o progesterogênio isolado, o levonorgestrel, na dosagem de 1,5 gramas, que pode ser tomado em dose única ou dividido em 2 doses, 650 miligramas, depois de 12 horas, mais 750 miligramas. É importante lembrar que quando você atende uma mulher e ela vítima de violência ou numa situação que você sabe da história dela, procura saber, tem que procurar saber se ela tem um teste rápido negativo,
teste de gravidez negativo, é importante abordar sobre a violência, que muitas vezes aparece quando você pergunta. Se você não perguntar, não surge essa informação, e encaminhar ela para o planejamento reprodutivo. Bom, e se há gravidez, se apresenta gravidez, vamos ver o que vamos fazer, certo? No caso, gravidez resultante de estupro. É importante saber que nós temos uma lei de 1940, durante o governo Getúlio Vargas, que dá o direito, quer dizer, não criminaliza o aborto quando a gravidez é resultado de estupro ou quando põe em risco a vida da mulher. É importante esse assunto, que essa lei tem mais de 80 anos, mas geralmente é envolvido na medicina, né? Eu acho que talvez seja o assunto médico que mais tem interface com situações de moral, religião, né? Preconceitos e crenças. E como Albert Einstein sempre falou, né? Sempre a gente ouve essa frase dele, que triste época é mais fácil de integrar um átomo do que um preconceito. Então, o que acontece com a nossa especialidade de ginecologia, obstetrícia e aborto? É que, normalmente, nós tomamos contato direto no dia a dia com mulheres que desejam ter filho. Realmente, a maior parte das mulheres desejam ter filho, mas tem que lembrar que 30% dessas mulheres não desejam ter filho. E muitas dessas mulheres, se não desejam ter filhos, é porque a gravidez foi resultante de violência. A gestante que não desejam ter filho, não consultam e não falam do problema. Geralmente, as mulheres não externam que aquela gravidez não desejam, certo? Isso é muito ruim, porque quando você é uma relação de confiança, se a mulher revela que não deseja gravidez, muitas vezes você consegue descobrir que ela não está desejando porque aquela gravidez foi um resultante de estupro. Não valorizamos, não damos ouvidos para as mulheres com gravidez indesejada. Isso realmente a gente não pergunta, né, como ela se sente em relação à gravidez, não pergunta por que a gravidez indesejada. E se você não investiga isso, muitos casos de violência sexual passam desapercebidos. Nós temos na Febrasgo, temos vários manuais que tratam do assunto. O mais recente é esse aí, que está muito bom, muito bem feito pela Comissão de Abortamento, Violência e Abortamento da Febrasgo, que é esse manual do protocolo de interrupção da gravidez com fundamento e amparo legal. Então, lembrar, resumindo, assim que talvez, resumindo não, talvez dando informações novas, porque muitas pessoas não sabem o que é estupro. Então, é uma violência, é o resultado, né, de um estupro, pode ser de uma violência ou grave ameaça, pode ser por fraude, o outro meio que impeça ou dificulta a livre manifestação de vontade da vítima. O caso mais famoso de fraude é você ter conjunção carnal, praticar um estupro, alegando que se trata de um tratamento, de alguma ação religiosa. O caso mais emblemático que nós temos é o caso de João de Deus, recentemente, que saiu na imprensa, que utilizava a fé, a religião, para ter vantagem, né, benefícios sexuais. É lembrado que estupro de vulnerável é menor que 14 anos, toda menor que 14 anos engravida tem direito ao abortamento, quando tem uma enfermidade ou deficiência mental ou de qualquer outra causa que não ofereça resistência, como aquele que vocês sabem, está na imprensa, Boa Noite Cinderela, né? Que a pessoa é sedada e estuprada. Né? Adolescente, e também muita gente não sabe que o adolescente vítima de qualquer forma de exploração sexual, de acordo com a interpretação do Estatuto da Criança e Adolescente pela Procuradoria-Geral do Direito do Cidadão, de 2014, essas meninas adolescentes vítimas de exploração sexual que engravidam, elas têm direito ao abortamento previsto em lei. Sim, quando você atende uma menina vítima de violência, um estupro, né, além de oferecer o abortamento previsto em lei, você tem que oferecer também os programas que existem de continuar a gravidez e para levar essa gravidez para adoção. Né? Então, se haver interesse, ela pode entrar nesse programa para que esse bebê seja adotado, né? E seja feito realizado isso antes ou logo após o nascimento. Isso existe em todos os estados do Brasil, os tribunais de justiça dos estaduais que têm essas ações. Em Pernambuco se chama Projeto Mãe Legal. É sabido que no Brasil, isso é um número de abortos, de acordo com o ano, né? A gente está vendo aqui desde 2009 até 2016, e a gente vê em torno de 1.600 abortamentos previstos em lei registrados.
né? Desses abortamentos previstos em lei, 94 são resultado de estupro. Mas você tem que lembrar que existe também os casos da anencefalia, que é em torno de 5%, e também os casos de risco de morte com apenas 1%. É sabido, né, que aproximadamente são 500 mil abortos a estupro por ano, acreditando que 5% dessas mulheres engravidam, certo? E fazer uma relação, uma razão simples, né, regra de três simples, se nós temos provavelmente 25 mil gestações resultando de estupro no Brasil e só 1.500, 1.600 dessas mulheres têm acesso ao abortamento previsto em lei, percebemos logo, através de uma regra de três simples, que o aborto previsto em lei é difícil, é raro até para as mulheres que tenham o seu arcabouço jurídico protegido para a realização do aborto. Então, apenas em torno, mais ou menos, 6% das mulheres que engravidam por estupro têm acesso ao abortamento, ou seja, 94% das gestações que são resultando do aborto não são realizadas o abortamento ou porque a mulher não teve acesso a um serviço que fosse possível a realização do abortamento. Lembrar sempre, quando o teste é positivo e a mulher não deseja gravidez, né, devemos orientar sobre a rede de proteção das condições sociais, né, procurar saber se houve algum caso de violência com a mulher, se é resultado de estupro, perguntar, né, que é a mulher que tem um teste positivo e não deseja gravidez. Então, dá todas as orientações para que ela, mesmo que não tenha sido essa gravidez resultado de estupro, mas é uma gravidez indesejada, que passar a informação para ela para que ela não proceda um abortamento inseguro, procurar minimizar o risco do abortamento, dando orientações de como dar condições de diminuir o risco do abortamento seguro, certo? Isso através de informação, isso é possível. Existe uma lei recente, a Lei 13.931, de 2009, né, que altera a lei anterior de 2003, que coloca que, em caso houver indício ou confirmação de violência contra a mulher, referidos serão obrigatórias comunicação à autoridade policial no prazo de 24 horas. A FEBRAG é totalmente contra, essa lei não é regulamentada, né? E ela é bastante contestada, porque, como foi falado antes, o médico não tem o dever de polícia, né? De quebra do sigilo. Isso deve passar pela autonomia da mulher. Então, que acontece a interpretação do que nós estamos fazendo. Como já disse, a FEBRAG tem uma ação pública visando suspender a lei, e a FEBRAG de janeiro já havia notificado formalmente a Casa Civil e a Presidência da República sobre a necessidade da revisão dessa lei. Encontra em contestação essa lei no Supremo Tribunal Federal, né, uma vez que a obrigatoriedade da denúncia e da entrega dos possíveis vestígios do crime à autoridade policial a revelia do conhecimento da mulher. Então, a gente é favorável que haja o encaminhamento policial, mas que tem que haver o consentimento da mulher. E esse é o mesmo pensamento, né, do Conselho Nacional de Saúde, que considera que as portarias, de quebra de sigilo, inviabilizam o atendimento da mulher e as meninas vítimas de violência sexual no serviço de saúde. Pronto, essa lei está sendo contestada, está aí o projeto de decreto legislativo na Câmara. É lembrado que nós não podemos quebrar o sigilo, isso está no Código Penal, nos proíbe, né, a quebra do sigilo. Também se encontra isso também no nosso Código de Ética Médica, certo? Que impede que o médico é vedado, é proibido revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão. E o Ministério Público Federal da Brasília, depois assinado e compartilhado e concordante com os demais Ministérios Públicos, ele também não concorda pela quebra do sigilo. Coloca o seguinte, não adotar procedimento que revitimiza a mulher. Quer dizer, você não pode ir contra ela. Ela não se sente segura para documentar, para procurar a delegacia e relatar o que fez. Você tem que dar assistência, empoderar ela, e quando ela se sentir segura, ela que deve fazer a denúncia, certo? E é assim que pensa o Ministério Público Federal. Procuradoria estaduais também pensam desse jeito, que a comunicação compulsória da autoridade policial deve ser feita apenas para fins estatísticos, para a formulação de políticas públicas, certo? Não oferecer a visualização do feto e do embrião por meio da sonografia,
que existem resoluções, né, do atual governo que colocava que o médico devia oferecer a visão do feto para a mãe. Isso é uma tortura para a mãe. Então, a gente não deve fazer essa maldade de oferecer, porque quando a mulher tem um estupro, uma gravidez, o que acontece é que ela não quer feto. Isso maltrata demais a mulher, né? Isso machuca demais a mulher. E interessante que muitas vezes perguntam, certo, mas como você saber se a mulher não está mentindo? O nosso Código Penal, né, não, é muito claro isso aí, que nós não devemos temer possíveis consequências jurídicas, que nossa obrigação é acreditar na história do paciente. Se houver algum ato ilícito, não é do médico que acreditou na história da paciente que ela foi violentada, é de quem fez a falsidade ideológica. Então, o médico, se procedeu à interrupção e se é descoberto que aquilo ali foi uma farsa, o médico não vai ser condenado, não vai ser julgado, imputado, porque ele acreditou na paciente. Isso é da responsabilidade da paciente. Então, passo a passo da assistência. Primeira coisa, a gente deve determinar a idade gestacional para saber se naquele momento que ele engravidou, a gente calculando, a gente vê que coincide a idade gestacional, porque tem vezes que a mulher pode ser violentada, mas ela já estava grávida. Então, a gente não pode, a gente tem que dar essa informação para a mulher, né? Porque se a mulher é casada, tem um companheiro e ela é engravida, ela tem que ter informações de possibilidades, né? Para saber que aquela gravidez tem grande chance de ser estuprador ou não tem chance de ser estuprador, né? Que não foi resultado do estupro. Então, você deve informar isso e, sem dúvida nenhuma, a confirmação da data gestacional é importante. Devemos fazer o fator RH, principalmente se for negativo, se o abortamento tem mais de 9 semanas, devemos oferecer a imunoglobulina para evitar uma imunização RH. Devemos solicitar teste de sífilis, né, hepatite B e C e HIV. Informar sobre as opções e também da decisão livre da mulher. Os critérios para a prática do aborto, como já foi dito, são necessários 5 documentos: um relato circunstanciado do evento, onde ela relata o que aconteceu, um parecer técnico, que é resultante de ver se realmente a idade adicional bate com a data da última menstruação, quer dizer, que ela está grávida e realmente a idade sexual correta, certo? Isso a gente tem que fazer um parecer técnico. O termo de aprovação do procedimento, que os profissionais de saúde 3 assinam, concordando, certo? O termo de responsabilidade, como já disse, para assumir, se caso houver alguma informação incorreta, o médico não vai ser imputável, certo? Sim a paciente. E termo de consentimento livre e esclarecido, sem dúvida nenhuma. Não é necessária autorização judicial e não obriga a apresentação de boletim de ocorrência. Essa é a dosagem de misoprostol, né, que, de acordo com a idade adicional, vai diminuindo. Quanto maior a idade adicional, menor a dose. Isso está bem estabelecido, né, desde 2017, através de uma revisão realizada pela FIGO e a Organização Mundial de Saúde. Também, quando é o meu outro método que a gente tem, além do farmacológico, sem dúvida nenhuma, é a aspiração manual uterina, que é segura, né, e é pouco utilizada no Brasil. Com essas cânulas, que não são cortantes, ela não perfura o útero e dá uma segurança muito grande para a realização do aborto. A gente tem o misoprostol. Quando é mais que 3 semanas, nós devemos usar o misoprostol, né, para induzir o abortamento, transformar o abortamento completo e completar, que vocês vão ver aqui à direita, com a curetagem. Lembrar que até 9 semanas o abortamento pode, no mundo lá fora, né, ele pode ser realizado de forma ambulatorial. Infelizmente, no Brasil, o Ministério, isso não acontece. E existe um funcionamento do Ministério do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, contra o abortamento domiciliar. Mas nós sabemos, a evidência mostra que é bastante seguro. É importante oferecer DIU, né, colocação de DIU após o abortamento, certo? Para todas as mulheres. Com isso aí, a gente reduz o número de abortamentos e gravidez desejada. Bom, e a objeção de consciência e saúde, certo? A objeção de consciência e saúde são 2 direitos, mas a gente não pode utilizar a objeção de consciência para não dar acesso à saúde. A gente tem que procurar entender essa situação. O Comitê de Ética Médica diz muito claramente no artigo 24 que é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício de direito
de decidir livremente sobre a sua pessoa, seu bem-estar, bom em como escrever ou a descrever ou exercer sua autoridade para limitá-la, né? Então, o médico não pode, vai ter que respeitar a decisão da mulher em relação sobre o seu corpo, suas decisões. Lá fora do país, principalmente no norte da Europa, é considerado que o médico, já que escolheu essa profissão, escolheu ser obstetra, ele não pode alegar objeção de consciência, porque ele não foi obrigado a trabalhar com mulheres, não foi obrigado a fazer especialidade obstetrícia, né? Ele deve se agir de acordo com a lei do país e de acordo com os protocolos do SUS. Então, ele não pode, não fosse aqui no Brasil, seria do SUS, mas lá fora do sistema de saúde. Então, há um sentimento internacional que as pessoas não poderiam alegar objeção de consciência, já que ninguém obrigou ele a escolher medicina, nem a escolher a especialidade que trabalha com aborto. Isso também é o que pensa Figo, né? Que na sociedade onde é eticamente aceitável o objetor de consciência, o objetor não pode causar prejuízo à paciente. O objetor tem a obrigação de referir a um colega que não seja objetor. O próprio comitê da FIGO, né, de reprodução humana, ele diz que é dever primário da toxicologia é tratar e beneficiar e prevenir prejuízo do paciente. Qualquer objeção de consciência ao tratamento da paciente é secundária a esse dever. Isso para evitar um caso horroroso que aconteceu há pouco mais de 10 anos em Pernambuco, quando a mulher, Dona Maria, foi violentada por vários anos e teve gravidez do pai, certo? Ela vivia como um tipo de escrava sexual. E ela terminou matando o pai quando o pai tentou violar, estuprar sua filha mais velha, na época, com 11 anos. Aqui é a foto, né, do jornal da época, 2008, que aconteceu. E lembrando, por último, a frase de Fatala, ex-presidente da FIGO, que ela afirma que as mulheres não morrem porque sua doença não pode ser tratada. Elas estão morrendo porque a sociedade ainda não tomaram a decisão de que suas vidas devem ser salvas. Pronto, e isso aí eu peço a vocês, agradeço por esse momento que tivemos, as mulheres brasileiras agradecem, né? Se a gente sensibilizar os médicos para atender essas mulheres com dignidade, né? Que elas são vítimas de violência, para que não ocorra gravidez indesejada desse grupo, principalmente quando é resultante de estupro. Tá? Muito obrigado.